Debate Bola 4 linhas, é o bloco do Vasco da Gama, gigante da colina. Diante de cerca de 2.000 vascaínos, o Vasco fez o caldeirão do Ressacada ferver, com superioridade em campo, um gol contra de Jefferson aos 3 e um gol de Diego Souza aos 34 do primeiro tempo. O gigante da colina frustrou a empolgada torcida do Avaí. Aliás, em Santa Catarina não se falava em outra coisa a não ser no jogo. Com isso, os cariocas vão à final pela segunda vez da edição da Copa do Brasil, mas dessa vez estão querendo ser campeões. Eu queria já mandar uma polêmica aqui, jogar para a mesa aqui, com todo respeito, Flávio, você que é o nosso apresentador. O que vocês acham que faz o Vasco dar essa impressão de que joga melhor fora de casa? É a pressão, né? A pressão da torcida do Vasco é um time grande, então em São Januário há uma pressão para fazer tudo certo, tudo perfeitinho. E quando isso não acontece, o jogador ele perde a confiança, ele vai perdendo a confiança gradativamente. Foi o que eu penso em relação ao Diego Souza, porque é um jogador com potencial e que muitos aí, até eu apontei como um jogador que não estava mais afim, mas o que nós vemos é que ele é muito cobrado por ele ter brilhado em 2009 e ter se apagado em 2010. E até em 2007 no Grêmio também. Claro. Relativamente, no Grêmio ele foi um pouquinho inferior do que no Palmeiras em 2009. Mas na Libertadores ele foi importante para o Grêmio também. Foi bastante. Então ele não acerta duas jogadas no início do jogo, a torcida já vai cobrar. Ele por dentro botou em São Januário, caramba, eu vou começar a errar aqui, o time vai precisar de mim. Então o jogador ele passa a ter medo e passa a não arriscar. O Vasco fora de casa está sendo jogando mais tranquilo, está com uma tranquilidade grande, porque a torcida adversária vai pressionar, vai empurrar o time adversário, então eles estão tranquilos e estão fazendo a festa fora de casa. O Vasco, pelo retrospecto, está jogando melhor fora do que dentro. E até porque o Vasco tem jogadores suficientemente experientes para saber canalizar a pressão da torcida adversária a seu favor. É verdade. O Felipe, o próprio Diego Souza, até mesmo o Alexandro, que chegou agora, né? Ainda tem outros, até mesmo o Eduardo Costa, que é um jogador de menos qualidade técnica. Ótima partida, acho que a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Foi impecável. Assim, o Rômulo ele fez aquele basicão de ser primeiro volante, mas o Eduardo Costa estava seguríssimo na zaga, na proteção da zaga. Até mesmo o Alan, que não tá, de novo continuou na lateral, o Alan não estava fazendo a partida de tanto destaque, mas agora o Eduardo Costa cobrindo, foi outra coisa. Aliás, o que me chamou a atenção também foi a maneira como o Alexandre jogou. O Alexandre, que está sendo tão questionado, a torcida está pegando tanto no pé dele, pedindo o Elton, a gente falou muito isso no último programa, né? No programa de segunda-feira. Ficou muito clara ontem a diferença do Alexandre para o Elton. O Elton é a base da trombada. O Alexandre tem mais qualidade. Muito mais técnica, né? Exatamente. Você vê no passe do segundo gol. Exatamente. Olha, estava uma diferença enorme. É um abismo entre ele e o Elton. Aliás, ele iria fazer o terceiro gol do Vasco se não fosse o erro do Bandeira, que disse que o gol tinha sido anulado. Mas é um lance difícil, né? Mas dá para se ver que ele errou. Mas o Avaí tem um zagueiro chamado Elks, Robson, né? Robson, que parece a nova versão do Emerson do Botafogo, né? Que o Emerson do Botafogo fez dois gols seguidos contra o Flamengo, né? E agora o Robson fez um gol contra o São Paulo e agora gol contra o Vasco, né? Pode ficar de olho nele? Não sei. Sei lá, do jeito que tá, né? Mas, Flávio, do lado do Avaí, eu não entendi uma coisa. O time tava lá para ser empurrado pela torcida, mas resolveu jogar pelo 0-0. Aí descobrimos que Paulo Silas não consegue engrenar num time grande, né? Porque ele realmente eu vou dar a expressão aqui, claro que é no futebol, a covardia, né? Foi covarde ao colocar o Avaí 3-1 amarrando o jogo, onde uma pequena vantagem, se tivesse colocado uma boa vantagem, tivesse feito 3-1 no Vasco, tudo bem. Podendo perder por um gol. Tivesse feito até 1-0. 1-0 era uma vantagem. Só o 0-0 é praticamente impossível segurar isso. Tanto 90 minutos 0-0, é praticamente impossível. Então o Avaí, ele pecou por não ter agredido o Vasco, por não ter... eu agora vou...
eu acusei, morde a sopra, né? Falei do Silas, agora o Silas pode ter visto que a superioridade do Vasco da Gama falou, não vou jogar de igual para igual com o Vasco aqui, que vai ser pior, a situação vai ser pior. Então, ele foi muito, mas ele foi muito protetor. Mas eu acho que de repente ele tentou aprender um pouquinho com o técnico do Horizonte contra o Flamengo. Sim, ele tentou jogar de igual para igual contra o Flamengo e se deu mal também lá. Porém, também a gente tem que levar em consideração que o Avaí levou um gol aos 3 minutos de jogo. Isso mata qualquer esquema tático. Inclusive, assim, o gol da maneira como foi. Um cruzamento para a área. E o gol contra, né? Um gol contra. Quebrando a vantagem em 3 minutos. Aquele lance que, assim, qualquer desvio mata o goleiro. Aí o coitado do Renan, a bola foi na gaveta, o golaço. Foi contra, mas isso aí não é o detalhe. Agora, não só pela classificação do Vasco, a estrela maior, com certeza, eu coloco o nome de Ricardo Gomes. Até mais que o Diego Souza. Por quê? Porque para o Diego Souza estar em campo, o Ricardo Gomes ouviu bastante no ouvido dele, Bernardo, tira o Diego Souza. Quem brilhou? Diego Souza. Mas a estrela do treinador de ter a autoridade, eu sou o treinador e vou manter o Diego, porque eu acredito no Diego Souza. Porque se ele não mantesse, o Diego Souza estaria no banco. E de repente o Bernardo, ainda jovem, talvez não tivesse o mesmo desempenho, talvez sentisse a decisão. E outra coisa, agora o Bernardo está entrando mal escalado. Porque o Éder Luiz ele sentiu uma fisgada na panturrilha, na coxa, se não me engano. E aí, durante o jogo? Durante o segundo tempo. Era para ser o Elton, né? Não, eu não sei. É jogar com menos 2. O Leandro Carafeia acho que tá machucado. Leandro, cara. Chaparro. O Chaparro mesmo. Aí o Bernardo, ele não tem um estilo de jogo tão rápido. Mas o Bernardo é ofensivo, né? Que o Bernardo como se fosse o 12º jogador. Um zagueiro, um lateral, vai entrar o Bernardo. O Bernardo é o cara para entrar em time. O Bernardo É verdade. É isso aí. Mas o Silas, você estava citando esse esquema 3-6-1, ele acusou o golpe logo aos 28 do primeiro tempo, estava 1-0 para o Vasco, saiu o Cleison, que eu não entendi porque que ele saiu, o Cleison, apesar de estar com cartão amarelo, estava sendo um dos melhores da Bahia, e botou o Rafael Coelho. Aí eu entro em outro destaque, Flávio. Qualidade não é sinônimo de quantidade. É verdade. Aí botou o Rafael Coelho, que a torcida do Vasco e a gente que acompanha o futebol do Rio de Janeiro sabe que o nível dele é rasteiríssimo. E acabou virando muito baixo, muito mais 12º jogador do que o Bernardo. Era melhor ter colocado o meio ofensivo, alguém para articular aí o... talvez no Estrada, né? Por que não colocou o Estrada logo de cara? Botou no intervalo só e o Estrada perdido. Perdeu a estrada, pegou a estrada pro caminho da roça. É verdade. Como dizem. Agora, o que vocês acham dessa insistência do Alan na lateral? Olha, o Diego Souza falou depois do jogo que o Alan vem procurando evoluir ao longo dos treinos, né? E eu concordo com ele, pelo menos, assim, você vê ao longo dos jogos que o Alan vem tentando evoluir, pelo menos, né? Se não vem conseguindo, já é uma outra história, pelo menos ele não se esconde durante o jogo. Não fez uma partida ruim, não. Mas é isso, né? Por falta de um grande jogador na posição, por falta de cacuete, eu acho que acaba expondo o jogador. Ele foi um bonde na partida em São Januário. Ele foi vaiado. Outra coisa ele deixou muito espaço para o Juninho. Apesar de ter jogado pro gol, né? Exatamente. Aliás, foi quase gol no começo do jogo. Foi quase gol. Foi um belo passe que o Diego Souza foi consciente, mas a bola acabou sendo mais felicidade do Marcinho Guerreiro. Do Marcinho Guerreiro, que aliás ontem fez a partida também muito aquém de qualidade. O time do Avaí, o problema do Avaí foi o seguinte: quando viu que precisava fazer o gol, precisava ir para frente, se perdeu, errou um passe atrás do outro, aí o Vasco foi serenamente, tranquilamente, depois conseguiu o segundo gol de maneira natural. Aí o Avaí foi tentando atacar, o Vasco tentava um ou outro contra-ataque. Foi uma tranquilidade. A verdade o Vasco se classificou sem tensão, né? A torcida aos 3 minutos
Já estou na vantagem. Em 3 minutos de jogo, já estou na vantagem. Vantagem em termos, porque 1-1 ia para os pênaltis. Mas já não estava mais eliminado, não estava mais eliminado. Com o segundo gol, então aí que o Vasco já estava tranquilo. Então foi uma classificação sem sufoco. A torcida vascaína não... Os cardíacos ficaram bem tranquilos com os corações. É verdade. Agora, hoje vai ter o sorteio dos mandos de campo. O que vocês acham? Jogar a primeira ou a segunda em casa? Hoje não tem, acredito que não tenha mais isso. Claro que para uma festa de campeonato, a volta olímpica, é melhor dar a volta olímpica no Rio de Janeiro e para o Curitiba dar a volta olímpica no Couto Pereira. Mas, tirando isso, eu acredito que não tem mais esse favoritismo não. Não tem mais cada vez mais não tem mais diferença. Entre o Vasco está provando que faz melhores jogos fora de casa. Agora, vocês acham que o time reserva do Vasco vai repetir a boa atuação que teve contra o Ceará? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se você for olhar time por time, né, o time principal do Ceará e o time principal do América Mineiro, eu acho que o time principal do Ceará é melhor, né? Mas assim, o Ceará jogou com time reserva, né? Foi. Mas eu acho que o Vasco tem a tendência de repetir sim a boa atuação. Eu jogo a pergunta aqui para a mesa. E aí, Engenhão ou São Januário, Caldeirão? Na final contra o Curitiba? Isso. Acredito que o Roberto Dinamite vai preferir o Engenhão. Principalmente... Na final contra o Curitiba? Acho que sim. Por quê? Porque vai querer dar mais público e mais segurança. Nesse ponto sim, né? Dependendo, mas eu acho que aí dependendo de como for. O Vasco vai jogar a primeira aqui, acho que vai ser São Januário. Agora a segunda, eu acho que por medida de segurança vão preferir o Engenhão. E também por medida de dinheiro. Retorno financeiro, né? Fernando, concorda com o Vinícius? Nesse ponto eu concordo sim. Eu vou discordar. Eu acredito pro Vasco trocar São Januário só se fosse Maracanã. Engenhão, por mais que tenha o dobro praticamente de São Januário, acredito que o Vasco tem mais presença, tem mais o Caldeirão, a pressão da torcida. Claro que a segurança vai ter que ser reforçada aos arredores, né? Agora, trânsito ali nas intermediações, a venda de ingressos, que é problemático, né? Muito, ainda mais na final. Venda de ingressos, então... E outra não é coisa, tanto assim mais... Agora, cá entre nós, a gente aqui fala dos problemas de segurança de São Januário, agora o Engenhão está 3 vezes pior. Então, o Engenhão, eu estou achando assim, a parte de jogos lá do Engenhão está terrível. Aí falam que tem um ônibus de integração para o metrô, o ônibus só chega 1 hora antes do jogo. Aí é complicado. E aí, tá querendo complicar de propósito. Mas tem o trem. Tem gente que não gosta de andar de trem. Inclusive, se for a segunda partida em São Januário, eu não sei, talvez o Dinamite coloque no Engenhão, mas tem que planejar até a comemoração do título. Tem que planejar. Claro, mas tem que... Não! Se vier ou não, tem que ter um planejamento. Claro que o Vasco perdendo não vai haver um planejamento. Mas tem que ter um planejamento caso o Vasco seja campeão. Mas eu acho que o Roberto Dinamite vai querer o Engenhão, talvez por conta da fase de retorno e por essa suposta segurança do Engenhão que, sinceramente, pessoas que frequentam não percebem muito. Sinceramente, não percebem muito. Tá certo. Recado final, Vasco da Gama. Fala, Fernando. Bom, meu recado final vai para as pessoas que comandam o Vasco, né? Que realmente, olha, elas pensem no torcedor na grande decisão do Vasco e Curitiba, viu? Que a venda de ingressos seja tranquila, que a segurança seja reforçada ao longo de São Januário ou do Engenhão, seja lá onde for, que elas pensem no torcedor, tá legal? Tá certo. Meu recado final, olha, acho que mais do que contesta a euforia, porque está voltando a disputar um título importante na Copa do Brasil, diante do Curitiba, eu acho que a torcida e o time do Vasco tem de ter serenidade para controlar essa ânsia por gols que está acontecendo em São Januário e que está prejudicando o time. O time, se eu não me engano, já teve 4 empates consecutivos em São Januário. O Vasco não perde 17 partidas, né? Mas tem empatado muito aqui no Rio de Janeiro.
E na Copa do Brasil ainda não ganhou nenhum jogo em São Januário. Ganhou contra a BC. Contra a BC? Só. Mas no resto empatou. O resto, quando teve São Januário, os outros 2 jogos foram empates. Tá certo. Algo mais, Vinícius? Meu recado final vai para o elenco Cruz Maltino, né? Que apesar de ter perdido a Taça Rio, né? Ser eliminado, não ter feito a final do estadual, o Flamengo foi campeão direto, o time do Vasco está mostrando um equilíbrio, está mostrando algo muito importante para um time vencedor. Então o Vasco da Gama aí tem tudo para fazer uma partida bem disputada com o Coritiba, que também já mostrou que como atropelou um time grande, Palmeiras 6-0, vai ser um grande espetáculo a final da Copa do Brasil 2011. Concordo. Ponto final?